tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. Eu tô com Cristo e nada me embaraça. Eu tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. A luta vem, mas com certeza ela passa. Eu tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. Eu tô com Cristo. Tem que estar em pé. Ah, mas a pressão está grande, meu irmão. Olha para Deus, olha para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Aleluias, Pai, querido Pai amado, agradecemos a Ti pelo amor que tens para conosco, Senhor. Obrigado por nos amar. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Quantas vezes, Pai, que erramos, quantas vezes, Pai, que tropeçamos, mas o Senhor, ó Pai, tem renovado o seu amor. O Senhor, ó Pai, tem renovado, meu Deus, sobre nós os teus cuidados. Como diz a tua palavra, Senhor, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por estarmos neste local de adoração. Neste lugar, ó Deus, onde viemos ouvir a Tua palavra, onde viemos, ó Deus, receber o alimento espiritual para as nossas vidas. Onde viemos, ó Pai, te louvar, te adorar, onde viemos reconhecer tudo aquilo, Senhor, que tens feito para conosco. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Oh, aleluias, louvamos ao Senhor, adoramos o Teu nome, glorificamos o Teu santo nome. Oh Pai, oh, obrigado por tudo, Senhor. Fale ao nosso coração, traga, Senhor, o alimento espiritual para cada vida que aqui está, meu Deus. Abençoa este homem, abençoe esta mulher, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado e amém. Glória a Deus. Bom dia. Podem sentar, queridos. Bem-vindos à casa de Deus. Tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus. Queridos, vamos entrar na palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Hoje nós vamos falar aqui sobre a fuga do profeta Elias. O profeta Elias fugiu. Ele cometeu uma fuga. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos aprender aqui uma boa lição do Senhor. Depois nós vamos lá para Isaías 40, João 6,53, tá bom? Isaías 40, 28 e João 6,53. Vamos lá, 1 Reis capítulo 19, versículo 1, amém? Vamos lá. A fuga do profeta Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida,
pois não sou melhor do que os meus pais. Ora, o profeta Elias, pessoal, ele era um homem de Deus, não é? Elias foi aquele homem que Deus, através dele, desafiou os profetas de Baal, quando Israel estava entregue à idolatria. Deus então moveu Elias, provocou Elias, para que Elias se apresentasse diante de Acabe, e o Elias disse: Acabe, para que você veja que Deus é o Senhor, que o Senhor, Jeová, é o único Deus, e que Baal não é nada, porque ele servia Baal, né? Não vai chover, não vai cair uma gota de orvalho em Israel, senão segundo a minha palavra. E durante 3 anos e meio não choveu na nação. Depois, passado esse tempo todo, isso que nesse período de 3 anos e meio, Deus o sustentou junto ao ribeiro. Deus mandava lá os corvos enviavam carne para ele, enviava pão, ele comia daquilo que os corvos traziam, bebia da água do ribeiro. Quando o ribeiro se secou, Deus mandou que ele fosse a Sidom, que ele já havia ordenado lá a uma mulher que o sustentasse, uma viúva. E quando ele chegou lá em Sidom, a mulher era viúva, como, né, já nós sabemos, e era pobre, ela só tinha um pouquinho de farinha na panela, só tinha um pouquinho de azeite na botija. Ela ia fazer a última refeição para ela e para o seu filho, eles iam comer e iam morrer. E o profeta tinha ali a palavra de Deus. O profeta disse: não, a senhora não vai fazer a última refeição para morrer, não. A senhora primeiro vai fazer para mim, faz para mim um bolo, depois a senhora faz para a senhora, porque em verdade eu te digo que da panela a farinha não faltará, da botija o azeite não faltará, até que o Senhor mande a chuva sobre a terra. Ela foi, obedeceu, e Deus os manteve ali vivos durante todo o tempo, até que o Senhor fez a chuva voltar. Depois, passado um tempo, isso tudo ocorreu dentro desse período de 3 anos e meio. Aí o filho dessa senhora adoece, o filho dessa senhora morre, e o Elias, ele pegou o menino, ele o colocou sobre a sua cama, deitou sobre o menino, e o menino ressuscitou. E a mulher, não sei porquê, ela disse: agora sei que tu és homem de Deus. Agora que ela soube, eu não entendo isso, mas tudo bem, né? Vamos considerar, tem alguma revelação aí que eu ainda não tive. Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Depois desse tempo todo, aí Deus falou para ele: vai lá e se reapresenta a Acabe, e agora vai cair a chuva. Então Elias foi, conforme a palavra do Senhor. Tudo o que Elias fazia, pessoal, era conforme a palavra de Deus. Isso aqui é um segredo. A gente só pode ter alguma iniciativa pela direção do Senhor. A gente só pode ser dirigido pela palavra, não pelos nossos impulsos. Vai escutando. Elias, pela palavra do Senhor. Depois você pode ir revendo o capítulo 17, você vai ver esse detalhe. Tudo o que Elias fazia, toda a iniciativa, era pela palavra. Veio a palavra do Senhor: vai, Elias, se representa Acabe. Ele foi. Rei Acabe, o negócio é o seguinte: congrega todos os profetas de Baal aí. Eram 450 profetas de Baal, mais os profetas de Azerá. Congrega todos eles do Monte Carmelo. Foi todo mundo para o Monte Carmelo. Vamos fazer aqui um altar. Façam um altar de vocês aí. Fizeram o altar deles. Agora clamem. Eu vou clamar também depois de vocês. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. E os profetas de Baal clamaram, pularam, saltaram baiana, se riscavam com faca, derramava sangue e nada. E o Elias até zombou deles: vai, falem mais alto um pouquinho, pode ser que ele está fazendo uma viagem aí, pode ser que ele está dormindo, clame mais alto para vocês poderem acordar o Deus de vocês. Eles clamaram e nada de Baal responder. Aí chegou a vez de Elias. Elias foi. Primeira coisa que Elias fez, ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Não é nem mensagem de hoje isso, mas estou pegando isso e tem informações ali importantes que eu não posso passar por cima.
muitas vezes, antes de nós clamarmos a Deus, para obtermos uma resposta, nós temos que reconstruir o altar, pessoal. Às vezes o altar não está bom, o altar está em ruínas. Às vezes a pessoa não está levando uma vida com Deus como ela deveria viver, não é? Ela está vivendo, está andando fora da palavra, ela precisa reconstruir o seu altar, né? Então, como eu falei, não é a mensagem de nós para hoje, mas só para você entender. Então ele reconstruiu o altar. Após ele ter reconstruído o altar do Senhor, aí ele mandou jogar água, e encheu de água. Aí ele clamou. Detalhe, até a oração dele era conforme a palavra. Ele disse: Senhor, agora mostra-te que tu és Deus para Israel, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Tudo que ele fazia e agia era em conformidade com a palavra. E naquela hora que ele disse isto, meu irmão, Deus mandou fogo do céu, aquele fogo lambeu aquela água que estava ali, queimou o holocausto, e todo Israel se prostrou diante de Deus e declarou que só o Senhor é Deus. A nossa vida, pessoal, tem que ser uma vida cheia de milagres, para que as pessoas vejam que só o Senhor é Deus, amém? E ele mandou degolar todos os profetas de Baal, junto ao rio. Depois, passado isto, aí é que nós chegamos aqui, o cenário está montado para você entender isso aqui. Passado todas essas coisas, a Jezabel, que era a mulher do Acabe, aquela que trouxe a idolatria para Israel, a mulher de Acabe fez uma ameaça a Elias, mandou um recado para Elias: olha, diga para ele que amanhã a estas horas, se a cabeça dele tiver sobre o pescoço dele ainda, que os deuses me castiguem. Quer dizer, a nação toda se prostrou diante de Deus, mas a Jezabel não reconheceu. E quando aconteceu isto, aí é que eu mostro para você, Elias não agiu agora em conformidade com a palavra. Agora ele foi pelo seu impulso. Agora ele foi por ele mesmo. Não veio a palavra do Senhor a ele como das outras vezes. Por ele mesmo ele disse: quer saber? Eu vou fugir daqui. Ele devia ter esperado a palavra do Senhor. Ele devia ter consultado a Deus, ou simplesmente ter deixado Deus falar com ele. Nós temos que muitas vezes, pessoal, permanecer em silêncio, até Deus falar com a gente, pela palavra, até Deus mostrar, e não ter uma iniciativa própria, que muitas vezes pode nos levar a uma atitude tal como a de Elias, de fuga. Não estamos aqui para questionar se Elias era um homem de Deus ou não, porque isso é inquestionável. Claro que ele era um homem de Deus. Elias conviveu dentro da mesma casa que aquela viúva durante 3 anos e meio, 3 anos, né? Mais ou menos, porque teve um tempo que ele ficou ainda no ribeiro lá, sendo sustentado pelos corvos, 3 anos, sem ter caído no pecado com ela. Senão ele não colocaria o menino na cama dele, para ressuscitar. A cama do homem de Deus era santa. Ele tinha uma vida santa. Quer dizer, o homem era de Deus, ele clamou, o fogo desceu, ressuscitou o filho da mulher e tudo mais. Quer dizer, é inquestionável. Só que naquele momento ali, ele agiu por ele mesmo. Você pode ser de Deus, mas mesmo você sendo de Deus, você não pode agir por si próprio, porque daí você sai da direção. Aí você vai agir como qualquer outra pessoa. Aí você vai ter atitude como qualquer outro ser humano teria. A pessoa de Deus tem que sempre agir pela palavra. Senão ele vai ter uma atitude, repito isso, senão ele vai ter uma atitude igual qualquer outra pessoa teria. Ele, quando se viu ameaçado, ele fugiu. Ele foi lá para Berseba, e ele estava, podemos dizer assim, olha, não se espante com isso, mas o Elias, ele apresentava nesse momento aqui um quadro depressivo. Por quê? Porque ele desejou a sua própria morte. Claro que ele jamais atentaria contra a sua vida, né?
Você não vê na Bíblia homens de Deus que atentaram contra a sua vida. Você vê outros, né? Mas não homens de Deus. Jamais. Elias não faria isso. Mas o Elias, ele debaixo de um zimbro, de uma árvore, ele pediu a Deus que tirasse a sua vida. Alguém aqui já fez essa oração? Seja sincero, não estou falando hoje, há tempos atrás. Alguém já fez essa oração? Levanta sua mão. E quem já fez? Tem gente que não levantou a mão, mas eu sei que fez. É que tem vergonha de falar que fez. Quem já fez essa oração? Levanta a mão. Aí tem mais mãos que levantar, mas tem gente que fez e não tem coragem de assumir. Ah, pastor, não me faz lembrar desse passado. Pois é, mas você fez. Aqui, tudo indica que Elias tinha um quadro depressivo. Claro, é óbvio, né? Pediu para que Deus tirasse a vida dele. A questão é que Elias, ele estava cansado, pessoal. Por quê? Porque ele viu que tudo aquilo que ele fez não foi capaz, entenda, de convencer Jezabel. Ele convenceu homens e mulheres, mas Jezabel, e ele já acreditava, possivelmente o rei, que se deixava influenciar pela mulher dele, ele não tinha conseguido convencer. E naquela hora ele viu como se todo o seu esforço tivesse sido vão. Mas eu pergunto a você, e as almas que ele conseguiu convencer? Às vezes a gente julga, pessoal, o nosso trabalho por uma situação, por duas. E a gente não vê tudo aquilo que já resultou do nosso trabalho. E é por isso que existem pessoas que elas jogam tudo para cima. Porque elas focam em uma coisa. Elas focam naquilo que elas não conseguiram. Mas e tudo aquilo que elas conseguiram na vida? E tudo aquilo que elas alcançaram? Ah, mas eu não tive aquilo, tá? Mas e tudo o outro que você, todas as outras coisas que você teve? Eu não tive essa bênção. Talvez porque aquilo não fosse uma bênção para você. Estou dando apenas um exemplo. Talvez porque aquilo não fosse para você. Talvez porque não fosse o tempo certo. Certamente porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Não sei. Há suas razões. Talvez porque através disto você vai ser ainda moldado, você vai ser ainda aprimorado. Mas não, você julga que todo o seu trabalho, que todo o seu esforço, que toda a sua fé, tudo aquilo que você fez para Deus, foi em vão, por uma coisa que você não conseguiu, mas e todo o resto que você conseguiu, e tudo que aconteceu na sua vida até hoje. Eu seria, por exemplo, ingrato a Deus, se eu dissesse hoje que Deus não existe, ainda que nunca mais eu visse milagre na minha vida, ainda que nunca mais eu visse Jesus curar, ainda que eu nunca mais visse uma manifestação do poder de Deus, eu não podia desconsiderar tudo o que eu já vi. Eu não podia desconsiderar os milagres que Deus já operou através do meu ministério. E, muito mais do que isso, aquilo que eu vivi na minha vida pessoal. Eu fui curado de meningite. Eu tive meningite e fui curado. Eu tive livramento de morte. Uma vez eu passei o sinal vermelho, estava eu e minha mãe, e vinha uma van, meu irmão, ia dar de cheio, a gente ia sofrer um acidente, e por Deus aquilo não aconteceu. Uma vez que eu ia morrendo afogado na praia, lá no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, eu ia me afogando, Deus deu o livramento, meus pés não alcançavam a areia, aí na Barra da Tijuca, meus pés não alcançavam a areia, e por Deus ali, a ponta do dedo, fui conseguindo voltar, estava eu e minha irmã, a gente se agarrou assim, eu aflito, minha irmã dando risada, eu consegui voltar com a ponta do dedo, ainda que eu não visse milagre nenhum mais na minha vida, ainda que não tivesse resposta de Deus nenhuma mais na minha vida, claro que eu ia me questionar o porquê, eu ia me questionar por que isso estaria acontecendo comigo, mas eu não deixaria de crer em Deus. Será que você é capaz de deixar de crer em Deus, se nada demais acontecer na sua vida, e tudo que já aconteceu, e tudo que Deus já fez? Mas como eu disse desde o início da mensagem, nós não estamos aqui para julgar o Elias. Elias é o nome de Deus, e a Bíblia proíbe nós julgarmos servos alheios. Mas claro que essa lição foi deixada aqui na Bíblia para nos servir de alerta. É lição para nós.
Amém? Ele havia clamado, o fogo do céu desceu, Deus o sustentou no deserto, enfim, ressuscitou o filho da viúva, e agora, por não ter convencido, talvez, certamente, eu vejo desse ponto de vista, Jezabel e Acabe, por ter recebido essa ameaça, ele havia lutado como um leão, ele agora foge como um gato. Fugiu, foi para Berseba, pediu no seu ânimo a morte, mas como você vê, né? O reverendo Alcindo não sabia da mensagem que eu ia pregar aqui. Ele estava cantando agora por último, que Deus não desiste de você, Deus não desiste da gente. Diga, Deus não desiste de mim. Naquela situação toda, olha o que diz aqui, vamos ver no versículo de número 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor o tocou, ele disse: levanta-te e come. Deus mandou um anjo e tocou nele: Elias, se levante e coma, Elias. Você tem que comer, você tem que se levantar e tem que comer. Jesus, ele diz, vou pedir para que o Rubi coloque na tela para nós, aquele versículo que eu havia dito, lá de João capítulo 6, versículo 53, João 6, 53, e vai colocar na tela para nós ali. Olha o que Jesus falou. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Basta para nós. Vamos ler o 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Bom, basta. Se bem que o 57 é muito importante também. Põe o 57. Olha lá. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Agora sim pode parar por aí. Olha aí. Então, aquela comida que o anjo apresentou ali para Elias era uma comida espiritual. Assim como o que Jesus está falando aqui é uma comida, é uma bebida, o quê? Espiritual. Como é que eu e você vamos comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus? É espiritualmente isso. É através da palavra. Está aqui. É a palavra de Deus. Não é só também quando a gente vem no domingo de Santa Ceia na igreja, né? Até para que os crentes entendam bem que dia de vir na igreja não é dia de Santa Ceia só não, né? Tem os chamados crentes ceieiros, né? Que eles só aparecem na ceia, na igreja. Não é comer a carne, beber o sangue, não é você só vir na Santa Ceia, não. É você comer da palavra. É a comida espiritual que Deus, ele prepara para nós. Amém? Então, naquela hora, Deus tocou ali, usando o anjo em Elias, mandou ele se levantar, mandou ele reagir e comer. Então, você que está numa situação parecida, próxima talvez, daquilo que Elias passou e enfrentou, você tem que se levantar. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você tem que estar em pé. Amém? Aí a pessoa diz assim: pastor Eric, mas eu não tenho mais forças. Põe para nós aí na tela, o Rubi. Põe para nós aí Isaías 40, versículo 28. Eu não tenho mais forças. Isaías 40, 28. Põe para nós aí. Vamos ler juntos? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação
no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Os que esperam no Senhor, concluímos assim, resumimos assim: os que esperam no Senhor, o quê? Renovarão as suas forças. Ah, mas eu não consigo estar em pé por mim mesmo. Claro, mas ninguém consegue por muito tempo estar em pé por si mesmo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então você tem que esperar em Deus. Quando você perde a esperança em Deus, você desfalece. Não estou nem falando de fé, estou falando de esperança. Que fé a gente sabe que é a certeza das coisas que se esperam. Às vezes a pessoa não tem nem tanta certeza daquilo que vai acontecer, mas ela tem esperança em Deus. Você tem certeza de que o seu marido vai voltar para casa? Não, mas eu tenho esperança. Isso te faz ficar em pé. Você tem certeza que você vai ser curado? Não. A pessoa não tem a fé, está sendo sincera. Mas eu tenho esperança que Deus vai fazer a obra. Ela permanece em pé. É a esperança em Deus que nos mantém em pé. Amém? Então Elias disse, o anjo disse, na verdade: Elias, levanta-te, tem que se levantar, recuperando a esperança em Deus, e coma. E você que está aqui, coma da palavra, beba do Espírito de Deus. E Elias, vamos ver o que ele fez? Continuamos, voltando lá para 1 Reis 19, versículo de número 6, vamos lá. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu. E o que ele fez, pessoal? Tornou a deitar-se. Como existem pessoas que vêm na igreja, mas não recuperaram a sua esperança. Então elas ouvem a palavra fala ao coração, mas lá na prática, né? Na vida, no palco da vida, a pessoa vai e se assenta de novo, desiste. Não pode. Tem que ter esperança e renovar suas forças. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. Olha aí, Deus não desiste de nós. Olha aí, tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come. Olha o que diz aí, pessoal. Isso aqui é profecia para mim e para você. Vamos ler juntos? Porque muito cumprido te será o... Meu irmão, presta atenção. O teu caminho ainda será muito comprido. Tua estrada ainda é muito longa. Olha para a pessoa do seu lado e fale para ela: a tua estrada ainda é muito longa, meu irmão. Diga para ela: você ainda vai chegar longe. Amém? Será que tem alguém que ainda vai fazer aquela cara de infeliz? Ai, tadinho de mim. Você tem que acreditar, meu irmão. Não, que Deus está falando aqui hoje. Isso aqui é uma palavra profética para mim e para você. Eu sei que o meu caminho ainda será cumprido, o seu caminho, a sua viagem ainda vai ser longa, em nome de Jesus. Então você tem que se levantar e você tem que comer. Tem que estar em pé. Ah, mas a pressão está grande, meu irmão. Olha para Deus, olha para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. E vamos continuar. Versículo seguinte, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Porque ele tinha que ter ido lá e enfrentar quem?
A Jezabel, não tinha que estar se escondendo ali. Encare o seu problema. Não fuja do seu problema. Encare o seu problema. Não fuja dele. Amém? Não adianta você fugir do problema. Você já fez isso, de você dormir para tentar esquecer o problema? E no dia seguinte você acorda pela manhã, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o problema. Antes de você pensar em ir no banheiro, o problema. Antes de você pensar em sentar na cama para levantar, já vem um problema. E muitas vezes, antes de pensar em abrir os olhos, já vem um problema. Não fuja do seu problema. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não podia pegar o Elias, né? Esse homem que, de tão de Deus que ele era, ele seria transladado. Elias não morreu, né? Olha aí. Pela mão de Deus ele subiu. Contudo, essa mesma mão de Deus que o levou para a glória, não podia pegá-lo aqui e levá-lo de volta a Samaria, não. Ele tinha que ir pelas pernas dele. Ele tinha que encarar o problema dele. Tem momentos que somos nós, pessoal. Deus vai nos fortalecer, mas somos nós. É por isso que a Bíblia diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu vou te ajudar. Mas é você que tem que fazer. Amém? Eu te ajudo, eu te esforço. Com a destra da minha justiça. Então, somos nós. Volta lá, Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí a gente começa a entender o seguinte: o Elias, ele tinha algo dentro do coração dele que ele precisava resolver. Tem gente que tem que resolver alguma coisa dentro dela. Enquanto a pessoa não resolver determinada coisa que está dentro dela, ela vai continuar agindo dessa forma que ela está agindo, como fugitiva dos problemas. Olha o que diz aqui o versículo seguinte, versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. Olha aí, vamos continuar, depois você vai entender. E ele lhe disse, o Senhor, falando para ele: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, no meu entendimento, Deus fez com que Elias se deparasse com um vento forte, tão forte que estourava até as pedras no cume dos montes, um terremoto, todos os fenômenos da natureza, algo que se pode ver, que se impressiona. Eu nunca vi um vento desse. Um terremoto, já tivemos uma experiência bem leve aqui, né? Mas nada comparado ao que Elias teve. Um fogo, devia ser um fogo violento, coisa brava mesmo, imagino. Mas nada daquilo poderia impressionar tanto Elias quanto aquela voz mansa e delicada. Então nós não temos que ser dirigidos por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. Nós temos que ser dirigidos pela voz de Deus, que fala ao nosso coração através da palavra. Aí, no versículo seguinte, versículo 13: e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que Deus falou com ele, pessoal?
que você está fazendo aqui, Elias? Já era para você ter voltado lá, Elias, e ter enfrentado Jezabel. Versículo 14. E ele disse, olha aí, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vamos parar aqui um pouquinho, já basta para nós, não é? Você veja aquilo que eu falei, o ponto que eu tinha falado com você. Havia algo que Elias tinha que resolver dentro dele. O que Elias tinha que resolver dentro dele? Ele achava que ele era o único homem que não havia se prostrado diante de Baal. E não era verdade. Às vezes o diabo, pessoal, faz a pessoa acreditar numa mentira. Verdade. Meus pais nunca me amaram. Uma mentira que o diabo faz a pessoa acreditar. Eu não nasci para ser feliz. Uma mentira que o diabo faz a pessoa acreditar. Ah, porque é isso, porque é aquilo. O diabo faz a pessoa crer em mentiras. E enquanto a pessoa não resolver algo que precisa ser resolvido dentro dela, ela vai sempre querer fugir. Ela vai sempre querer encontrar uma justificativa diante da sua vida. E a vida não pede explicações. A vida não pede explicações. Na vida, ou você apresenta, ou você não apresenta. E diante de Deus, até quando você vai ficar apresentando para Deus desculpas? Até quando você vai ficar apresentando para Deus justificativas? Deus, eu não consigo por esse motivo. Meu Deus, não dá por essa razão. Não dá por isso, não dá por aquilo outro. Pare com isso. Conserte dentro de você o que tem que ser consertado. E faça a vontade de Deus. Elias não quis. Resumindo, Deus falou, então, vai lá e unge Eliseu, profeta, no teu lugar. Não queira que outros ocupem a posição que Deus estabeleceu que você ocupasse. Não passe para outros aquilo que Deus responsabilizou você. Se Deus te deu um chamado, te deu uma responsabilidade, te deu uma vocação, Ele haverá de honrar você naquilo que Ele te confiou. E qual é a missão que Deus nos deu? São tantas. Além daquelas pessoais, não é? Podemos entender de uma forma geral, salvar a nossa família, ganhar outras almas para Jesus, prosperar. Para alguns Ele tem dado a missão de ser uma coluna de sustentação na obra de Deus, para ser uma testemunha viva lá no local do trabalho. Enfim, seja constante, seja firme. Meu irmão, minha irmã, eu estou resumindo aqui porque é muita informação. Eu creio que de uma forma geral assim, Deus ele falou no seu coração nessa manhã, amém? Não estamos aqui julgando a fuga de Elias, mas tomando como lição para nós o que aconteceu com Elias. Ele era homem de Deus, ele seria arrebatado, né? Mas o que está aqui é alerta para mim e para você. Meu irmão, que Deus fale mais com você em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, pessoal. Feche os teus olhos. Aleluia. Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa há um deserto e eu não vou parar de avançar.
e a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado e a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou. Diga pro Senhor: eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado e a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Oh Deus, oh Pai, em nome de Jesus, ajuda esse meu irmão a chegar lá. Meu Deus, renova as forças desse meu irmão, renova as forças desta minha irmã. Aqui, meu Deus, há pessoas, meu Pai, que já haviam desistido do marido, haviam desistido da esposa. Deus, pessoas, Pai, que já haviam desistido de um filho. Pai, haviam desistido talvez até de viver.
a exemplo, meu Pai, do profeta Elias, Pai, mas a tua palavra veio, Senhor, e a tua palavra, Senhor, fortaleceu, a fé desta pessoa. A tua palavra, Senhor, fortaleceu, a tua palavra trouxe coragem, a tua palavra, Senhor querido, trouxe ânimo a esses corações. E meu Deus, nós entendemos hoje pela tua palavra que a nossa viagem ainda será cumprida. Meu Deus, a nossa estrada ainda é longa, a nossa história, Senhor, ela não acaba aqui. Meu Deus, eu creio que a história deste meu irmão, que a história desta minha irmã não acaba aqui, Senhor, não termina aqui, Senhor. O Senhor é aquele que renova as forças, daquele que está cansado, daquele que não tem nenhum vigor. Meu Deus, então opere agora, Pai, tira esse desânimo, tira, Senhor, esta frieza espiritual. Meu Deus, atitudes, meu Pai, que não têm sido dirigidas pela tua palavra, que não têm sido, Senhor, norteadas pela tua palavra. Senhor Deus, vem abençoar todas as áreas da vida desse meu irmão. Vem abençoar, meu Deus, a família. Vem abençoar a vida profissional. Vem abençoar, meu Deus, a vida financeira. Meu Deus, vem abençoar, Pai, todas as áreas deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu faço uso do teu poder, eu faço uso, Senhor, da autoridade que o Senhor me deu, no nome de Jesus Cristo. E eu digo agora, diabo, você tem que sair da vida desta pessoa, tem que pegar esse desânimo, você tem que pegar essa tristeza que você tem colocado na alma desta pessoa, e você tem que sair. Sai com a tua tristeza, sai com o teu desânimo, sai com a tua derrota, sai com o teu fracasso, diabo, em nome de Jesus Cristo. Sai da família desta pessoa. Vamos, demônio que fez o filho sair de casa, vamos, demônio, em nome de Jesus, você que trouxe o adultério para esta família, saia daí agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito da doença, espírito da enfermidade, vai embora. Espírito do vício do álcool, espírito do vício das drogas, eu te repreendo, em nome de Jesus Cristo. Saia toda a opressão do inferno, demônio da depressão, demônio do desânimo, eu quebro o seu poder. Espírito da frieza conjugal, demônio da frieza espiritual, que não deixa a pessoa orar, que roubou as forças desta pessoa, a energia desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu te resisto, eu te repreendo, eu te ordeno, sai do casamento dessa senhora, em nome de Jesus Cristo. Sai da empresa, sai do funcionário, sai do patrão, sai da mente, demônio que tem colocado pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamento de destruição, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, eu te resisto e eu te ordeno. Saia toda ação maligna, toda ação do mal contra esta vida, contra esta família. Sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal, sai, em nome de Jesus, aleluias. Pai, e se alguém, meu Deus, chegou com alguma enfermidade física, meu Deus, uma dor, um caroço, um nódulo, um desvio na coluna, um problema nas pernas, Deus, um problema, uma enfermidade, seja lá qual for a natureza, Deus, que esta pessoa seja curada agora. Eu digo, espírito da doença, espírito da enfermidade, deu fora. Dor maldita, dor maligna do inferno, sai desta pessoa. Problema que está na visão, saia. Embaçamento das vistas, saia, em nome de Jesus. Eu tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. Eu tô com Cristo e nada me embaraça.
Eu tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. A luta vem, mas com certeza ela passa. Eu tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. Eu tô com Cristo. Tem que estar em pé. Ah, mas a pressão está grande, meu irmão. Olha para Deus, olha para Jesus, o autor e o consumador da sua fé.